agora sim. Bom, como é que vai funcionar? Eu vou estar discorrendo para vocês o sistema de Franz Bardon, que é um dos sistemas mágicos mais considerado o mais seguro. Não só seguro no sentido de você conseguir os seus resultados, mas também no seguro no sentido literal mágico, de segurança, de você não fazer besteira. Mas qual vai ser a diferença desse aulão? Porque eu vou estar falando sobre o sistema de Franz Bardon, no qual o livro ele já fala sobre isso, né? Uma coisa que as pessoas que se debruçaram bastante sobre o Franz Bardon falam é que cada grau, praticamente, ele seria um novo livro. Cada grau do Franz Bardon, ele me parece que ele jogou a informação, ele disse assim: você tem que pegar a bicicleta e ir daqui, desse ponto até tal ponto. E ele diz que você tem que andar com a bicicleta bem equilibrada pelo menos por 5 minutos. Exemplo, para quem estudou verdadeiramente Bardon já está pegando a referência. Só que ele deixa que você passe pela experiência de entender e aprender a andar nessa bicicleta por esses 5 minutos, que é o caso, que é o problema. E o mais interessante é que andar nessa bicicleta vai te preparar para pegar um outro veículo, uma moto mais potente, um carro, seja lá o que for, para também traçar um outro caminho. É assim que é o sistema. Ele fala muito isso. Então aqui eu vou estar tratando não de todos os graus, porque por incrível que pareça, o Bardon ele fala de 10 graus. Mas você não vai precisar aprender todos os graus para dizer, caramba, agora eu me concluí, agora eu sei usar as ferramentas, agora eu sou um mago. Não. Praticamente do sexto grau ali em diante, vai ser tipo, Bardot dizendo assim, ó, tu tem bagagem, tu tem ferramenta, agora eu vou te ensinar você a utilizar ela num outro nível. Num nível aonde até mesmo a razão duvida, né? E é isso. Então, eu já conheço o sistema de Franz Bardon há mais de 5 anos. E eu não tinha parado para se debruçar de verdade no sistema. Que é esse o problema, porque a gente geralmente lê o sistema de Franz Bardon por um interesse de tal ponto. Ah, eu quero a clarividência. Ah, eu vou ler aqui, ah, tá interessante, tá começando a ficar chato. Vou ler aquele ponto que eu quero. Se você não faz isso, você pelo menos lê o livro naquele ponto. Ah, eu quero a projeção astral. Ah, eu vou. Não, grau 1, não, eu vou o grau 3, porque o grau 3 vai trabalhar as questões visuais. Grau 3 não, desculpa, o grau 2 vai trabalhar as questões visuais. E é isso que precisa para clarividência. E é um grande erro que o Bardon fala isso. Mas quando você começa a estudar, você começa a entender assim, caramba, o grau 1 tá me dando o poder para empurrar o grau 2, que me dá o resultado do grau 3, que me dá um leque gigante no grau 4, por aí vai. Exemplo, imagina só. Eu tô com muitas anotações aqui, ó. Muitas. E a gente vai estar falando bastante. Inclusive, vou aproveitar um exemplo disso aqui, que depois eu vou estar digitalizando e disponibilizando para vocês. Depois entra lá em contato no Instagram, @ib com y, ibterra, que eu vou estar disponibilizando um quadro. Eu não sei necessariamente se esse quadro aqui ou um quadro de estudo que é o melhor. Um quadro de horários e para você organizar semanalmente de acordo com o grau que você está os seus exercícios. Mas vamos lá, calma. Vamos citar um exemplo aqui para você entender a importância de cada grau. Eu sei, é um pouco chato, mas vamos lá. Imagina que a pessoa tem uma ferida na mão e o Bardon ele ensina um método de cura aqui. Se você já leu, você sabe, ele ensina dentro dos 4 elementos e tudo mais. E aí você tem, por exemplo, nessa região da mão, nessa aqui, por exemplo, que é neutra, né? Se você lembra lá toda a anatomia oculta que o Bardon fala. Vamos lá, tá com a região neutra aqui. Região neutra a gente trabalha com eletromagnetismo, né, com os dois fluidos, que é a própria energia vital, né, que tem um exercício que vamos ver se eu me lembro, acho que é no quarto. Isso, não, no quarto não, terceiro grau, biomagnetismo, ele ensina lá. E aí você vai tratar esse cara com o sistema do Bardon, simples.
você vai mandar energia vital para aquele ponto, para trabalhar lá. Pronto, é essa a tua função. Mas antes você precisa entender o que está acontecendo anatomicamente de forma oculta ali, de forma fisiológica oculta, magística, né, energética. É um excesso de energia, é uma falta de energia? O que é que está acontecendo na tua percepção ali? Qual é o elemento que está... Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque você estudou o terceiro grau, até o terceiro grau. Então você tem que ter esse entendimento. Vamos lá, você não estudou até o terceiro grau, não. Vou colocar até mais um pouquinho pra frente. Deixa eu ver se até o terceiro já é o suficiente. Respiração. Não, até o terceiro grau. Você estudou até o terceiro grau. Tô sendo um pouco muito chatinho. Vou botar não. Vou botar até mais uns graus pra frente aí. Quando você começa a trabalhar com as questões mais intuitivas, né? Clarividência, clareaudiência. Vamos colocar que você tá lá no sexto grau, por exemplo, que já trata sobre isso. Show de bola. Você percebeu que tem uma falta, tem um excesso de energia, você vai tratar ali com o fluido eletromagnético com energia vital. E aí você faz esse tratamento e depois vai verificar se o que você fez está correto, se vai ter uma melhoria e se você precisa refazer, né? Se você precisa aplicar novamente essa energia vital, mesmo que o Bardon diz que você tem que dar o comando para aquela energia, para que ela se recomponha sempre que necessário, né? Você percebe que é uma coisa muito simples que eu estou falando aqui, mas olha só, você só consegue ter a percepção quando você domina o primeiro grau, que são os controle do pensamento, porque senão vai vir uma expectativa tua, vai vir o que tu acha, vai vir um pensamento solto, vai vir um problema do dia, você não vai ficar concentrado. Você vai ter que dominar as manipulações dos fluidos eletromagnéticos, ou até mesmo dos próprios elementos no teu corpo, seja esse fluido dentro do teu corpo e você pegar esse fluido e mandar para o paciente, para o cliente, ou você pegar esse fluido direto do universo para a pessoa. Você só consegue fazer isso se também tiver o primeiro grau bem estudado. Essa manipulação dessa energia vem através da vontade, que é a vontade já começa a ser trabalhada no primeiro grau. Mas ela vai ser somada, né? A vontade ela precisa do mecanismo do fluxo do pensamento, do processos imaginativos, né, de visualização, para que ela seja moldada e comandada. E você só vai ter isso se você tiver o segundo grau, que trabalha ali para você conseguir fazer visualizações, seja de visão, auditiva, você imagina eu batendo num sino. Pá! Eu fiz a imagem aqui, ó. Mas você consegue só imaginar o sino? Tem esses exercícios, você lembra, né? Pronto, é nesse grau. E aí é questão de clarividência para você perceber o que está acontecendo anatomicamente ali. Você tem que ter essa clarividência desenvolvida. Você só tem a clarividência desenvolvida se você tiver o elemento fogo desenvolvido em você. Gente, desculpa, eu não quero cortar aqui para seguir meu fluxo de pensamento, mas em algum momento você vai sentir ouvir latidos de cachorro, tá? Depois eu vou aproveitar o latido do cachorro para a gente fazer um exercício aqui também. Espero que eu lembre. Então, veja, é um processo muito simples, mas que depende de muitos graus. Então, quando você entende qual a função de cada grau, que por mais que o Bardon cite isso, mas quando você entende, por exemplo, o Bardon diz que você não deve ir para o segundo grau se não tiver dominado o primeiro. Mas eu já vejo, por exemplo, o segundo grau dando um amparo ao primeiro. E quando você estuda, você entende que o que o Bardon quis dizer, ó, esse grau aqui não é interessante que você passe porque você vai ter muito exercício para fazer. Só passa para o outro quando você dominar o primeiro. Agora, do segundo para o terceiro já começa a ficar perigoso, no sentido mágico, no sentido dos elementos. Perceba, eu fiz uma meditação com os 4 elementos porque eu estava me sentindo um pouco mal, quis fazer. Mas eu não estava com o meu elemento terra bem equilibrado. E eu tenho um problema na minha perna. E aí, dele ficar deslocando. E aí eu fiz a meditação de colocar, né, de represar esses 4 elementos no meu corpo. E isso tá no grau... não lembro. Isso tá no grau tórax, cox, deixa eu ver. Isso tá no grau 4. E na hora que eu tinha represado todos os elementos que ia começar a exteriorizar, eu senti uma dor muito grande na região, na perna que eu tenho problema. E essa dor perdurou por 2, 3 dias. Num momento de relaxamento, num momento onde eu deveria estar bem, né? Onde meus músculos estariam me agradecendo, doeu. Percebe?
Então, por quê? Porque eu não estava com o meu elemento equilibrado. Então começa a ficar um pouco perigoso. Mas Levi, eu fiz isso, eu não tive problema nenhum. Também, há 5 anos atrás, eu também fiz isso, não tive problema nenhum. Mas por quê? Porque agora eu tô levando. Agora eu tô passando literalmente pelos graus. Agora, por exemplo, meu grau 1 tá ficando dominado. E lógico, você não tem resultados. Você tem resultados com o sistema do Bardon mesmo fazendo os graus meia boca. Mas agora o primeiro grau eu já consigo ficar 5 minutos. Algumas vezes sem interrupções, né? Eu não vou estar com meu cordão de conta, mas eu vou pegar para mostrar para vocês. E aí basta você passar alguns dias sem fazer exercício, você volta, começa a voltar de novo com alguns fluxos de pensamentos mais perturbadores, né? Mais com interrupções. Agora que eu dominei o grau 1, com o controle da vontade, com o controle do fluxo do pensamento maior, eu consigo manipular mais energia. E essa manipulação, caramba, o pernilongo passou na frente da câmera. Pernilongo, um mosquito. Agora eu consigo manipular melhor as energias. Eu consigo dizer, ó, energia vem pra aqui, faz isso. Antes eu fazia a energia vem pra aqui e ela escapava pelos meus dedos. Desvia um pouco, então não era tão prejudicial. Entende? E aí, né, já tem muito tempo da gente conversando sobre isso. Agora a gente vai começar a destrinchar de verdade. Por questões de horário, para quem já me segue sabe que eu sou pai de gêmeos, eu vou tentar me debruçar pelo máximo de graus possíveis. Debruçar em qual sentido? De detalhar eles e trazer técnicas não só externas para amparar os graus, os exercícios de cada grau, mas trazer possivelmente, por exemplo, o grau 2 para amparar o 1, o próprio grau 1 para amparar o próprio grau 1, o grau 1 e o grau 2 para amparar todo o sistema, para você não desistir, porque a gente precisa nesse momento dominar nosso hábito, que automaticamente também começa a dominar nossa vontade. E isso ampara muito o próprio exercício. O que faz com que a gente se perca no Bardon é porque o Bardon é um livro muito acessível. E a gente acha que quando terminar de ler, ele virou um mago, um iniciado, um 10º grau. E não é assim. Não é. Isso é praticamente o estudo para a vida toda, que cada vez você se aprimora mais, mas lógico, você pode ter ali, a meu ver, porque o sistema do Bardon, ele é exponencial. Ele não é linear. Eu passei 6 meses no grau 1, eu vou passar 6 meses no grau 2. Não. O grau 1, ele te ampara de uma forma que, que fica exponencial. Quando você domina o grau 1, você domina a tua vontade. Cara, para você dominar o grau 2, que a gente vai chegar lá, que são os processos de visualização, de imaginação olfativa, gustativa, a tua vontade tá tão dominada, tu tá tão focado, tem tanto foco em trabalhar isso, que agora é só um exercíciozinho, uma prática que você tem que fazer. É simples. Então, não escuta, eu escutei de um grande cara falar isso, eu não vou citar o nome, mas um grande mago conhecido no Brasil inteiro, dizer, caramba, eu passei muito tempo, mas depois eu percebi que o Bardon é muito exigente, eu indico que você vá fazendo. Não, é porque você precisa destravar o grau 1. Destravando o grau 1, os outros vêm muito rápido. É como andar de bicicleta, literalmente. A primeira empurrada, ela vai ser com mais força, a segunda vai levando e vai ficando cada vez mais rápido. O Bardon, ele cada vez vai dizendo aqui, ó, quando você não deve demorar mais de que 20 minutos para fazer essa técnica. Mas vai chegar um momento que você não precisa exteriorizar novamente a energia vital de forma imaginativa para o universo. Você vai conseguir fazer como um pneu, como uma bexiga que estoura. Puff, você consegue emanar, porque o teu corpo vai se acostumando a isso. Você vai ficando cada vez mais forte e experiente na manipulação dessas energias. Então é exponencial. Você pode passar 6 meses no grau 1. No grau 2, possivelmente eu acredito que você consiga. Eu acredito que se você for assíduo mesmo, que o Bardon diz que em cada exercício, o grau 1 tem 4 exercícios, 4? Sim, são 4 exercícios. Ele diz que passam de 14 a 1 mês. Então, cara, vamos botar na pior das hipóteses, um mês são 4 meses. Se você fizer 2 vezes ao dia, de verdade. De verdade, eu cheguei a dominar o grau 1
eu acho que e fazendo uma vez por dia, eu acho que vai fazer 2 semanas, né? 14 dias. 14 dias. 14 dias. E outra coisa, o primeiro exercício te ampara para o segundo e fica cada vez mais rápido. No primeiro exercício, que é o controle de pensamento, que a gente vai falar sobre ele já já, a gente precisa dar essa introdução, que você precisa mudar teu pensamento sobre o sistema do Bardon. Ele te ampara para o segundo, porque a primeira coisa é você conseguir controlar essa tua mente que está pulando de galho em galho. Se o primeiro é ficar prestando atenção no fluxo de pensamento, e o segundo, deixa eu ver, é você fixar um único pensamento, isso é muito mais fácil. O terceiro, que é esvaziar, para mim, no primeiro eu já consigo esvaziar. Por quê? E você vai perceber isso. Quando você observa, você para de alimentar. Simples assim. O pensamento vem, ele vai tentar se alimentar, e quem alimenta é você. Como assim, Levi? Caramba, mãe, veio a imagem de uma conta de energia, por exemplo. E aí você vai alimentar ele. Caramba, a conta de energia que eu não paguei ontem, eu preciso pagar amanhã. Eu não paguei hoje, eu preciso pagar amanhã. E aí você começa a alimentar. Quando você apenas observa, sem julgar, a conta de energia, sim, daí? Ela some e vem outra coisa. E vai sumindo, sumindo. Quando vê, você só está sentindo sua respiração, só sentindo teu corpo, o vazio penetra. Simples. Parece simples, né? Mas a gente vai conversar sobre isso já já. Eu acho que a gente já começa. Vamos parar de enrolação, mas essa enrolação ela é necessária. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Acho que já tá mais de 15 minutos, né? Primeira coisa, exercício número 1. Existe uma diferença. Esse grau 1, do exercício número 1, 2 e 3, são muito parecidos com algumas variações de meditação. E é interessante que a gente pesquise sobre meditação, para a gente entender, né, que o Bardon ele fala sobre os exercícios, mas ele não se aprofunda, e eu acho que isso foi uma meta dele mesmo. Ele queria dizer, ó, faz isso, faz isso, faz isso, e vai tomando suas experiências, faz isso, 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 e vai tomando suas experiências. Porque acho que ele não queria, senão, gente, tem mais de 200 páginas, né, o livro do Bardon. Eu tô com ele aqui, mas acho que tem uns 230 páginas, eu acho. Com certeza deve ter. Seria necessário 200 e poucas páginas para cada grau, simples assim, se a gente fosse debruçar como a gente vai se debruçar agora. Então você precisa entender que a meditação do mago é diferente da meditação do monge, certo? Se a gente chamar esses exercícios de meditação. A meditação do mago, ele tem que ter um pouco do monge, que é o não julgar, para não ter expectativa. Caramba, tive 14 erros, eu comecei com uns 14, quase quando eu comecei. Agora, nessa minha nova vinda, os 14 erros em 5 minutos, eu caramba, e você fica querendo diminuir, vai criando uma expectativa, vai criando muito fluxo mental na tua mente, então você não consegue fazer o grau 1. Você tem que sim, nesse momento, ser um monge, tipo, eu não me importo com o resultado agora, eu quero fazer a técnica. Faz pelo menos umas 5 vezes, ou o quanto você achar necessário, de não se importar sem ter o cordão de contas. Apesar que nesse grau aqui, acho que ele não indica o cordão de contas, ele vai indicar já no segundo. Ou ele indica o cordão de contas no primeiro, não me lembro. Não se importe. E aí quando você sentir, caramba, não me importa agora. Errei, puxa o cordãozinho, vai contando, não importa. Eu quero estar bem no grau 1. Faz isso, tá? E aí, existe alguns momentos que, principalmente nos devaneios, que é naquele transe mágico, né? O Bardon ensina o transe mágico lá nos últimos graus, no sexto em diante, acredito eu, que seria a introspecção, até mesmo uma transposição de consciência mais dentro do seu próprio corpo. Mas isso é uma espécie de transe mágico, mas qualquer estado alterado de consciência te coloca no transe mágico. E esse transe mágico pode vir muito devaneio, e é onde está meu maior problema. Quando eu meditava, eu passava mais de 20 minutos brincando, mas vinha muito devaneio, e eu me interessava muito por esses devaneios, porque muitas das vezes esses devaneios, às vezes, não pode ser coisa tua, e é a chave do grau 1. O grau 1 ele já te dá de cara a telepatia, de cara, quando você domina. Por quê? Porque você começa a entender como o teu pensamento é feito, como ele funciona e como ele se comporta.
automaticamente, quando vem uma outra coisa na tua cabeça que não se comporta como o teu pensamento se comporta, é externo. E quando eu digo externo, é um espírito ou telepatia. Simples assim. A telepatia, ela tá para todo mundo. Quando eu mando para você uma mensagem, tô com sede, vou beber água, você não sabe que essa mensagem foi eu que mandei, você acha que é você. Assim como eu também, né, se acontecer comigo. E aí eu vou beber água, achando que essa mensagem é minha, mas não é. E é inevitável não acontecer a telepatia. A questão da telepatia não é conseguir fazer telepatia, é perceber a telepatia. E aí o grau 1 já te dá de cara isso. E aí nesses devaneios que o Bardão pede pra gente ficar só observando, vai acontecer. E aí nesse momento que você precisa aprender a observar sem julgar, certo? E ele vai te dar base para você conseguir ficar com a antena ligada. Eu estou observando sem julgar, apenas olhando a minha tela mental passando as coisas que devem passar. E em algum momento vai passar algo que não é meu. Eu digo, opa, o que é isso? E aí com o controle do segundo grau, do segundo exercício do primeiro grau, desculpa, que é a disciplina do pensamento, que é a fixação de um determinado pensamento no futuro, não agora, você consegue pegar aquilo que você passou. Opa, isso aqui não é meu, mas com o segundo exercício do grau 1 eu consigo pegar e observar e permanecer nele sem vir nenhum outro me atrapalhar, entende? Olha, e o Bardot não explica isso, mas olha o quanto é fantástico o grau 1. E aí é que você vira a chave. E aí é que você diz, caramba, o grau 1 não é sem graça, não. O grau 1, ele te deixa com a antena ligada para percepções externas e captação e observação dessas informações externas. Entende? Simples. Não é simples, mas não é fácil. E aí você precisa ter um entendimento que são degraus que você precisa passar. E esses degraus não pode ser tão rápido quanto se ler o livro do Bardão. Eu acredito que muita gente conseguiu concluir o livro do Bardão sem ter finalizado o grau 1. E leu com muita ansiedade, como eu li na época também, mas não entendeu a engrenagem inteira. Então o que foi que aconteceu? Eu baixei o livro e enquanto eu trabalhava, eu reescutei esse livro inúmeras vezes e fazia minhas anotações inúmeras vezes. Porque ao longo do próprio livro, o Bardão vai deixando buracos que ele preenche em outros locais e que você percebe, caramba, esse buraquinho aqui o Bardão falou lá na frente, ou ele me deu base aqui atrás e agora eu consigo entender esse buraco. Ele só não falou, mas na lógica é assim. Por exemplo, o Bardão, ele não falou que o fluido elétrico e o magnético são oriundos do fluido vital, mas eu entendi que são. Por quê? Simples. Olha aqui. Esse aqui é a anatomia oculta que ele ensina lá, tá? No grau 1, ou é antes do grau 1? Vamos ver. Antes do grau 1, ele fala da anatomia oculta. Tá no corpo. Como é que não é vital? E aí depois, mais na frente, ele diz, é o ódio, fluido vital, é energia vital. Simples. Entende? Então você precisa se debruçar e aí você entendendo, esse vídeo serve para isso também, para você se debruçar, para você se questionar. E aí domínio do fluxo de pensamento, que seria o vazio, ele também pede para ter o vazio. Esse vazio também é interessante, que também é uma antena, que também é você estar desligado, é como você estar no meu celular aqui. Se eu tiver uma ligação, alguém me ligar vai estar ocupado. Então você também precisa ter o vazio. E de você dizer, mente, você é minha, eu que mando em você, você é uma ferramenta minha, eu não sou uma ferramenta sua. Então o domínio de pensamento não tem muito que ser falado, né, de tão importante aqui. Não que não seja importante, estou dizendo, não tem um ponto aonde eu preciso, por exemplo, explicar um exemplo, mas ele é óbvio que esse zerar de pensamento te traz um poder de controle da vontade e ao mesmo tempo ele complementa o primeiro exercício do grau 1,
Porque o grau 1, ele vai observando o fluxo de pensamento, chega um momento que zera. E aí esse zerar, literalmente, você ficar com a anteninha aberta. Que pra mim, dá base pra esse vazio completo da mente. O exercício 1, 2, dá base pro terceiro. E aí no terceiro você consegue também ficar, que o primeiro exercício é para você chegar nesse zerar de pensamento, né? De ficar ali aberto para as informações. E o segundo grau te dá para você conseguir captar e emanar ele. E também para você fazer suas magias, para você fazer todos os exercícios. O segundo exercício do grau 1, disciplina do pensamento, fixar um único pensamento. Essa fixação do único pensamento me dá a capacidade de fazer o segundo, que são visualizações visuais, gustativas. Eu estou fixando um único pensamento. Entende? Então, como é que eu vou fazer o segundo grau sem ter o primeiro? Se eu não consigo fixar um único pensamento, eu não consigo trabalhar nenhum outro grau. Como é que eu vou emanar a energia pelo meu corpo e visualizar essa energia passando por mim, indo para outra pessoa, indo para um amuleto, indo para alguém, indo para um ambiente, né, para a magia dos ambientes, como ele ensina, na impregnação de ambiente. Se eu não consigo ter a fixação de um pensamento, eu não consigo trabalhar minhas questões visuais, minhas questões sensitivas de sentir o fluido no meu corpo. Se é um grau 1, se é um grau 2, como é que eu vou fazer os outros? É simples assim. Não são coisas independentes, é um sistema. Sistema do Bardon é como um relógio. Tirou uma engrenagem, parou. A primeira engrenagem está ali, rodando a segunda, a terceira, a quarta. Eu tirei a quarta, só funciona dali para baixo. Aqui do mesmo jeito. Se eu pego, tiro o quarto grau, só funciona do terceiro para baixo, do quarto para cima não funciona. Se eu tiro a primeira engrenagem, nada mais funciona. Se eu tiro o primeiro grau, nada funciona. Não, Levi, talvez funcione. Funciona, talvez funcione. Com o mínimo que você tem de controle mental que você já tinha na tua vida. Seja o que você fazia. Ah, Levi, eu desenhava. E aí no meu desenho eu visualizava como é que vai ficar. Show de bola. Então você vai ter um amparo maior do que outras pessoas não tinham. Entende? Então por isso, por exemplo, sendo bem sincero, por isso que às vezes um reikiano tem resultado melhor do que o outro, tá? Por isso que, seja lá qual for terapia holística ou magística, né? Seja uma bruxaria, uma magia, como é que guerras magísticas, né? Guerras de feitiço, por exemplo, quem que ganha? Simples, quem tiver maior poder. Quem é o poder? Quem tiver maior poder de concentração, de pegar energia, faz isso aqui pra mim, sem ela escapar pelos dedos. Simples, tá? Falei do primeiro, segundo, terceiro, show de bola. Aí, Levi, eu estou ficando desmotivado, não estou conseguindo fazer. Toda vez que eu vou fazer, eu começo a dormir. E aí que entra, eu acho que ele não fala da asana agora. Eu acho que eu não sei se eu vou achar. Da asana, né? Que é a postura. Eu faço na cama. Mas eu não indico que faça na cama. Não indico. Indico que você faça longe de lugares que dá sono. Porque meditação em mim dá sono. Simples assim. E esse não é o maior problema que a gente pode ter. Deixar a gente só fazer durante o dia, fazer um horário que não nos dê sono em um outro ambiente, que é a dica. Fez em um outro ambiente, desvinculou, o teu processo mental desvincula do sono, acabou. Mas se der sono, ok, para, não força, por quê? Porque não pode ficar ancorado que toda vez quando eu faço isso vai me dar sono. Não pode ficar, em mim já ficou. E aí às vezes eu tenho que ver sem o sono porque eu faço na cama, mas é por ter que cuidar dos meus filhos, aproveito que estou cuidando dos meus filhos ali, eu estou fazendo a técnica. Mas se você pode, se você tem liberdade, faz longe da cama. Não pode fazer. Não, Levi, mas eu tiro um cochilo na minha poltrona. Ah, então não faz no chão, faz no tapete, faz onde você quiser, faz no banheiro. Senta na privada e faz. Show de bola. Fugir do sono. E agora a gente vai para ginástica matinal, exercício respiratório consciente, alimentação consciente e magia da água. Você só vai conseguir fazer a introdução. Mais importante. O grau 1, ele está dividido na instrução mágica do espírito, que são aqueles quatro exercícios, por mais que esteja lá no resumo, na apêndice de cada grau, o Bardon cita
número 1, número 2, número 3, mas ele considera que o número 2 ele tem, ó, não permitir, né, ele manda fazer a fixação de um único determinado pensamento e depois a constatação do vazio da ausência do pensamento. Então, o exercício número 2 ele é dividido em duas partes. Por isso que eu considero que são 4 exercícios, tá bom? Na instrução mágica da alma, tem a introspecção, né, o autoconhecimento e a montagem do espelho mágico, do espelho da alma, espelho branco, espelho negro, que isso é um termo que não se pode ser colocado mais hoje, que para mim branco e negro são lados, né, não quer dizer que um é ruim e outro é mal. Por exemplo, a minha razão é branca, meu consciente é negro, simples assim, pegando a metáfora sem deixar algo maléfico, só. Mas ele coloca como espelho da alma sendo o bom, o branco, e o ruim, o negro. Isso é ruim, tá? Vamos botar espelho da alma, espelho bom, espelho ruim. Simples. Tirar essa conotação. Sou preto, sou negro. E é bom a gente tirar esse racismo estrutural. Por mais que quando a gente fale negro, eu não estou querendo dar aula aqui, tá? Se isso te incomoda, preste atenção, hein? Não deve te incomodar. Quando eu falo negro, por mais que você seja racista, mas isso me dá a base, tá? Para que cada vez fique no meu inconsciente trazer mais metáforas para as coisas ruins sejam negras e coisas boas sejam brancas. Para eu falar criado mudo, tal, coisa desse tipo. Voltando, fazer o espelho da alma, o bom e o ruim. E aí, eu até debati em grupos sobre isso, porque ele fala assim, não deixar ninguém olhar para o espelho. E ele cita isso 2 vezes e ele não diz como a gente trabalhar com o espelho. E alguns colegas, alguns irmãos falaram assim, não é espelho, são anotações, porque essas anotações te representam como se você estivesse olhando para o espelho. Cara, eu acho que quando o Bardão ele foi metafórico, dá para entender as metáforas dele. No entanto, aqui, como ele cita essa questão do espelho da alma 2 vezes, e não nos diz como trabalhar com esse espelho literalmente, e aí no apêndice ele diz assim, montagem do espelho da alma relativa aos elementos, cada um deles em 3 âmbitos de ação. A gente sabe que ele fala em 3 âmbitos, são graus do incômodo ou da influência que esses aspectos têm na nossa alma, né? O quanto eu fico o quanto eu sou impaciente ou o quanto eu sou risonho. Risonho eu sou um pouquinho, impaciente eu sou mais, então esses níveis, né? E ele pede pra gente fazer essas anotações. Como ele não diz como trabalhar com espelho, ele não dá a entender com espelho literal, mas também não dá a entender com espelho metafórico, eu não trabalho, eu não faço espelho nenhum. A gente vai literalmente pro caderno mágico, fazer as anotações, perfeito? E agora ele pede só pra gente ter relatar essa questão do autoconhecimento, de se conhecer mesmo, que vai servir como base para a gente equilibrar os nossos elementos. Equilibrando nossos elementos nos próximos graus, a gente vai ter todas as capacidades que os elementos equilibrados no nosso corpo nos dá, a saúde e a manipulação deles, lógico. E aí a gente vai ali, depois dessa montagem, para a introdução mágica do corpo, né? Que é a adoção de uma vida de um estilo sensato. Para mim, não deve subestimar isso, mas não é uma coisa que eu preciso falar mais. Tem um estilo sensato, simples. O primeiro, antes dele começar a falar do primeiro grau, ele diz tudo o que você precisa saber sobre sensatez na tua vida. Não tem mistério algum. A ginástica matinal é uma coisa que eu estou pecando, mas é necessário, é interessante. O teu corpo vai estar muito mais fácil para sentir as energias e movimentar ela. Mais fácil dela tanto absorver como você exteriorizar. É notório. Quando você se exercita, você dorme bem. Esse dormir me traz um estado alterado de consciência que é muito parecido com os transe mágicos que a gente percebe nas nossas meditações, a facilidade que é. Exercício respiratório consciente e alimentação consciente é a magia da alma. Esses 3, ele já começa a te colocar como mago. Você já pode fazer magia com isso. E a dica que eu dou é, usa esses 3, exercício respiratório consciente, alimentação consciente e magia da alma, para amparar os primeiros graus. Simples. Toda vez você vai pegar sua garrafinha de água, você vai para o seu trabalho, você vai pegar sua marmitinha, sua comida que você leva para o almoço,
no seu trabalho, seja onde for, você vai fazer, focar em cada vez mais eu domino meus pensamentos, emanar isso para sua água, emanar isso para tua alimentação, fazer teus exercícios respiratórios com essa mesma meditação, para amparar, para você sair, ó, do grau 1 o mais rápido possível, né? Para você conseguir ter, sem ansiedade, ter pressa, mas sem ansiedade, né? Ser eficaz, na verdade. E aí você não só vai estar exercitando a extração mágica do corpo, não só exercitando esses exercícios, mas pegando esses exercícios, que é aqui, é um hack que a gente está fazendo, para amparar esse primeiro grau, esses 4 primeiros exercícios do primeiro grau. Simples assim, não tem macete nenhum para magia da água, não tem macete nenhum para alimentação, não tem nada. Quanto melhor você vai ficando nos primeiros exercícios do grau 1, mais forte é essa introdução mágica do corpo, desses 3 pontos que a gente citou aqui, né? Alimentação consciente, respiração consciente e a magia da água, vai ficando, mais eles vão ficando forte, mais vão parando de novo, é um ciclo sem fim. Você melhorou um pouquinho no grau 1, melhora um pouquinho nesses outros exercícios no terceiro ponto, né? No terceiro passo do grau 1, melhor você vai ficando, mais ele vai ficando, vai melhorando o teu primeiro passo do grau 1, entendeu? O grau 1 sendo amparado pelo grau 3, mas o grau 3 também amparando o grau 1, certo? Tá dando pra entender? Eu tô visualizando aqui, mas deixa eu ver. Pronto, acredito que vocês tenham entendido. E assim terminamos, eu acho, o grau 1. Além de estava amparar, é isso mesmo, acho que eu falei tudo. E eu acho que eu vou deixar para um outro momento, né, pra gente fazer esse grau 2, tá bom? Porque eu acho que já já meus filhinhos aí podem acordar. Mas o grau, cara, vencer o grau 1, você vai, não tem mistério. Vencer o grau 1, você vai conseguir vencer o grau 2 muito rápido e aí você vai embora. O erro é a gente não vencer o grau 1, e aí os 4 meses que a gente ficou ali perdurando em cima do grau 1 vai ficar perdurando em cima do grau 2 e pelo grau 3 e assim, nunca a gente vai chegar lá, nunca a gente vai chegar naquilo que a gente queria, na psicometria, na psicografia, na clarividência, clareaudiência, sensitividade, a gente não vai chegar lá. Então é isso, até breve, né?